Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui na Tua presença. Pai, somos gratos por esta noite, somos gratos, Senhor, por estarmos aqui para Te adorar, Senhor, para entoar ao Senhor louvores, porque o Senhor é digno de toda adoração, ó Pai. Que esta noite, ó Deus, seja uma noite de bênção, que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, que o Senhor possa receber nos altos céus a nossa adoração, Senhor, que o Senhor possa receber nos altos céus, ó Deus, o nosso culto ao Senhor, a nossa reverência, a nossa adoração, Pai, sabendo que não há outro lugar para nós estarmos senão na Tua presença, senão diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, sabendo que Tu és o único e verdadeiro Deus, Pai. Que o Senhor possa receber cada um dos meus irmãos que neste momento, Senhor, está orando, buscando ao Senhor, colocando diante do Senhor as necessidades, as dificuldades, as fraquezas, Pai, colocando diante do Senhor que só o Senhor pode nos fortalecer. Pai, nós queremos também lembrar dos nossos irmãos enfermos, daqueles que têm tido, Senhor, necessidades, que o Senhor venha intervir por eles, ó Pai. A nossa irmã Cíntia, que nós temos orado, para que o Senhor prepare, Senhor, os médicos para a dificuldade que a nossa irmã tem enfrentado, Senhor. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, e protegê-la de todo mal. Senhor, e quantos outros mais irmãos, Senhor, há necessidade que o Senhor venha intervir por eles, ó Pai. Ó Deus, nós lembramos da família da nossa irmã que partiu para o Senhor, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa alegrar o coração de cada um dos meus irmãos neste momento de tristeza e de dor, ó Pai. E também a Tua igreja sente, ó Pai, um dos membros foi, mas que o Senhor, sabemos que o Senhor a recebeu nos Teus braços, que o Senhor possa confortar cada irmã nesta noite que nos enviou, ó Deus de maravilha e poder. Que esta noite seja uma noite de alegria, uma noite de paz, uma noite que o Senhor irá falar aos nossos corações, em que o Senhor se fará presente no nosso meio, e nós sentiremos a presença do Teu Espírito Santo maravilhoso, ó Pai, Consolador, ó Pai de amor e bondade. Senhor, que cada momento deste culto possa ser, Senhor, dedicado ao Senhor, que nós não percamos nenhum só segundo, Senhor, se não Te adorar, se não render ao Senhor a nossa gratidão pelas nossas vidas, pela oportunidade de estar aqui, pela salvação das nossas almas,
Senhor, seja um motivo de muita alegria aos nossos corações. Que tudo, Senhor, seja um motivo de muita paz para o nosso meio, Senhor. Que cada um de nós seja refrigerado pela presença do Espírito Santo. Que nós possamos encontrar, Senhor, a paz que nós tanto desejamos no Senhor, ó Pai. Em nenhum outro lugar encontraremos a paz que só o Senhor pode dar. Que o Senhor possa receber, Senhor, nos altos céus, o nosso culto em adoração, em honra ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32, nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, nós vamos ler a palavra poderosa do Senhor, a palavra maravilhosa do Senhor. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, nós vamos ler a poderosa palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem unicamente, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no caminho, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa leitura. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor. Nossos irmãos do louvor estarão vindo e nós estaremos adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Estaremos adorando ao nosso Deus maravilhoso, entoando a Ele a nossa adoração em louvor, em honra, em glória, em majestade, tudo que Ele fez por nós. Os irmãos estão vendo, os irmãos da primeira não vieram hoje, né? Eles virão domingo que vem de novo. E eles estarão aqui servindo a Deus conosco, né? Hoje eles foram em uma chácara, né? No próximo domingo eles estarão servindo ao Senhor conosco. Então tenha um pouco de paciência com os irmãos. Eles estão sem casa por enquanto, né? Nós estamos aqui na mesma casa, servindo e adorando ao Senhor com alegria. Vamos louvar ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Boa noite para todos os irmãos, Jesus. Eu gostaria de, apesar de que nós estamos em menor número hoje, né? Mas a pessoa principal, o convidado principal veio, que é o Senhor Jesus, que habita em nossos corações, e é Ele que nós vamos louvar. E hoje a gente estava fazendo uma atividade interessante em casa, a gente estava tirando lá e aí veio uma comparação no meu coração. Quem já passou por essa experiência sabe que tem que haver assim, um certo esforço, né?
E sem você colocar um pouquinho de força para abrir aquela casca dura, né? Você não consegue encontrar o líquido precioso que está lá dentro, né? Assim é a palavra do Senhor. Às vezes a nossa palavra, a palavra do Senhor está lá na cabeceira, está lá no sofá, mas ela não está aberta. Então nós precisamos, assim como a palavra nos diz lá em Efésios 5:26, que nós somos lavados e purificados pela água, pela palavra. Então a palavra viva, essa água da palavra é que vai mostrando para nós aquilo que ainda precisa ser purificado nas nossas vidas. Por isso que a leitura é tão importante, porque é na palavra do Senhor, nessa água que nós vamos nos lavando das coisas do mundo, das coisas que nós precisamos nos desprender para podermos servir a Deus como tem que ser. E isso às vezes requer um esforço nosso, né? Dedicar o tempo, e às vezes a gente não está com vontade. Então é como abrir um pouco, a gente tem que ir lá e colocar um empenho, colocar uma força, colocar uma certa coragem, né? Porque não tem muito jeito para a coisa. E assim é a palavra do Senhor, temos que colocar empenho para poder reter, para poder receber essa água tão preciosa que é para o nosso coração, para a nossa vida. Amém? E assim, então, nós vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor, porque Ele é quem nos conduz todos os dias, Ele que nos dá vitória, Ele que nos dá força e Ele que nos dá a água da palavra. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu
Glória a Deus. Como é bom servir ao nosso Deus. Como é bom estar na presença do nosso Deus. Eu gostaria de chamar as nossas lindas crianças para estarem aqui à frente, para nós estarmos orando por elas, para elas irem para as suas salas, para elas estarem também servindo ao Senhor ali, também adorando ao Senhor ali, aprendendo a poderosa palavra do Senhor. A tia Maninha vai estar com eles hoje. Vamos estender as nossas mãos para cá. Vamos abençoar os nossos pequenos, pedindo para que o Senhor os cubra com bênçãos, com conhecimento, com a graça do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, somos gratos por este momento, somos gratos por essas crianças que aqui estão à frente, ó Pai. Que o Senhor possa derramar das bênçãos do Senhor sobre elas, que o Senhor possa, Senhor, as enriquecer de bênçãos, que elas possam ser guardadas e protegidas pelo Senhor. Que este momento que elas estarão servindo ao Senhor, ó Pai, elas possam estar com a mente aberta para aprender a Tua palavra, para que o conhecimento já comece a chegar aos corações das nossas crianças, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Grandioso é o Senhor e poderoso para falar no coração das crianças também. Mas Ele vai falar com nós também. Hoje Deus irá falar conosco. Eu tenho certeza disso. Irmãos, mas neste momento nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então o Senhor está dizendo mantimento, né? Para que haja provimento. Nós sabemos que tudo que acontece aqui só acontece por causa do recurso dos irmãos, por causa do que o Senhor tem colocado na mão dos irmãos, os irmãos têm trazido na casa do Senhor. Eu estava falando com o irmão e ele falou: eu nunca ganhei uma alma do Senhor, meu sonho é ganhar uma alma do Senhor. Eu falei: você é dizimista? Sou. Você é ofertante? Sou. Você é um ganhador de alma? Porque a casa do Senhor está aberta, a palavra do Senhor está sendo pregada. Isso faz com que as almas se acheguem ao Senhor. E nós somos participantes dessa bênção. Tudo acontece por causa dos nossos recursos, na parte estrutural. Mas na parte espiritual é tudo quem dá é Deus. Mas na parte estrutural, nós fazemos parte disso. Então nós vamos neste momento servir ao Senhor. Mas vamos orar primeiro, vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai. E nós temos sido fiel, temos trazido na Tua casa, Pai. Que o Senhor possa continuar nos guardando, não deixando faltar emprego, não deixando faltar negócios para as nossas empresas. Senhor, saúde para a nossa mente, força nos nossos braços, ó Pai, para que nós possamos continuar, Senhor, executando as nossas tarefas, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer, ó Pai. Pai, através disso, dos recursos, nós podemos, Senhor, continuar te servindo com alegria, nós podemos continuar, Senhor, com as portas abertas, proclamando o Evangelho, falando do Teu amor, acolhendo aqueles que se acheguem até este lugar, ó Pai, e a Tua obra vai seguindo, progredindo, Senhor, por causa dos recursos que o Senhor tem mandado, que o Senhor tem feito, da obra que o Senhor tem realizado no nosso meio. Somos gratos, Senhor, por tudo que tens feito por nós. E nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Nossos irmãos estavam louvando, e enquanto isso nós podemos servir ao Senhor de forma física ou de forma eletrônica. Deus abençoe os irmãos. Cantai ao Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação.
Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, neste momento nós vamos à palavra de Deus. Nós vamos ao banquete, não é? Nós já adoramos, nós já contribuímos, nós já fizemos a parte física. Agora nós vamos para a parte onde o Senhor irá mandar para nós, aonde Ele irá derramar sobre nós. Nós enviamos aos céus e agora o Senhor envia para nós, e Ele enviará a sua palavra com poder aos nossos corações. Gostaria que você abrisse aí as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, da palavra poderosa do Senhor. O título da nossa mensagem, o título daquilo que o Senhor colocou no meu coração: descanse nos braços do Senhor. Descanse nos braços do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 9, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: uma história muito conhecida, uma passagem bíblica muito conhecida dos irmãos, mas eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Abre a sua Bíblia, já estará sendo projetado. Eu vou estar dentro, lá em cima, sem óculos, ou com óculos errado, né? Maravilha. Está ficando pronto. Ficou pronto, mas ficou pronto errado. Aí tem que fazer de novo. Aí vai fazer de novo. Aí é mais um tempo. Mas nós vamos seguindo, né? Deus é bom. Deus é sempre bom. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Amém? Senhor, neste momento nós pedimos que o Senhor venha, através, Senhor, dessa leitura bíblica, o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós venhamos ser, Senhor, alimentados pela Tua palavra, lavados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que nosso ânimo, Senhor, venha se dobrar depois disso. Que nós seremos, Senhor, homens e mulheres mais cheios do Teu amor, da Tua misericórdia nesta noite. Que a Tua palavra venha surtir em nós um efeito poderoso, que da qual nós vivamos melhor e sirvamos melhor ao Senhor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma, como eu disse, de uma passagem muito conhecida, a conversão de Saulo, aonde ele estava pronto para realizar a obra do Senhor. Na cabeça dele, ele estava indo fazer algo poderoso para Deus. Ele estava indo servir ao Senhor. E ele pede cartas para ir a Damasco e para procurar aqueles que serviam a Jesus.
E eles iam os levar presos. Eles iam os levar a ser condenados pela corte religiosa. E ele sabia que aquilo era o melhor a ser feito. Ele achava que o que ele estava fazendo era excelente diante do Senhor. Ele estava indo neutralizar uma seita que estava atrapalhando a obra de Deus. Ele estava preso no conceito religioso. Ele estava preso sem saber, sem enxergar espiritualmente o que era correto diante do Senhor. Ele não sabia que o que ele estava fazendo não agradava o Senhor e Deus não o houvera mandado fazer. Nós sabemos que ele, por ser um homem zeloso, um homem estudioso, conhecedor da lei, estudou com um dos melhores professores da época, Gamaliel, foi criado aos pés de Gamaliel, tinha o conhecimento, mas estava fazendo errado, estava preso na religiosidade. Ele era um fariseu temente, né? Os fariseus, eles eram a classe que mais estudava, que mais conhecia, eram os expoentes das escrituras, eram os pregadores da época, eram os ensinadores da época, os mestres da lei, e ele fazia parte deles, só que estava fazendo errado. Nós sabemos que Paulo, por mais boa vontade que ele tinha, ele estava preso na religiosidade, ele estava preso nos afazeres da religião, e não tinha chegado nos braços de Jesus, não tinha chegado verdadeiramente nos braços do Pai. Ele estava preso na religiosidade. O intuito nosso nesta noite, a mensagem que eu quero trazer aos irmãos, é de nós estarmos nos braços do Senhor, de nós entregarmos verdadeiramente as nossas vidas ao Senhor, e o trabalho não ficará cansativo, porque tudo cansa sem Jesus, tudo é cansativo sem Jesus. Quando nós estamos trabalhando para a denominação, trabalhando para agradar a estrutura, servindo, achando que nós estamos fazendo o melhor, cansamos, nós ficamos cansados. Nós vemos, né, as igrejas, elas fazem movimentos, campanha disso, campanha daquilo, conferência disso, conferência daquilo, porque tem que trazer alguma coisa diferente, e não precisa de nada disso, basta nós estarmos nos braços do Senhor, porque há descanso para as nossas almas. Paulo estava fazendo tudo, achando que estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas ele estava querendo matar pessoas. Nós vimos, acabamos de ler, que ele não queria saber quem que era, se era mulher, se era homem, se era criança. Ele ia trazer todo mundo preso, arrastados, amarrados para serem julgados em Jerusalém, achando que estava certo, achando que estava fazendo correto. Nós sabemos que o termo religião, ele é religar o homem de novo a Deus. Jesus faz isso quando ele sobe à cruz, quando ele morre por nós, quando ele derrama o seu sangue, quando ele deixa o seu corpo ser moído por nós. Os nossos pecados são perdoados e nós somos de novo chamados filhos de Deus. Agora redimidos, renovados, restaurados em Deus de novo, religados de novo em Deus. E o que o homem houvera perdido no Éden, que o homem houvera perdido por causa do pecado, que nos afastou de Deus, agora estamos de novo religados em Deus. Mas as pessoas entendem isso de uma maneira um pouco errada, e elas pensam que o servir a Deus é isso daqui. Não é isso daqui. A denominação, ou entendem errado o conceito de religião. A religião foi feita lá em Cristo Jesus. Os religados foi feito em Cristo Jesus.
Ah, então eu tenho que desprezar tudo isso de maneira alguma. De maneira alguma. Mas eu não posso servir ao Senhor achando que é só isso, como Paulo estava fazendo. Como Paulo estava servindo a sua, vamos dizer, para ficar claro para os irmãos entender, a sua denominação, o judaísmo, estava servindo aos conceitos que da qual ele achava que eram corretos. Quantas vezes nós não encontramos alguns irmãos, vou chamar de irmãos, mas eles dizem, para ser salvo tem que ser lá da minha igreja. Por quantos nós encontramos pessoas assim? Olha, para você ser salvo, você tem que fazer tal coisa. Se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Olha, se você não deixar esse cabelo crescer, você não vai ser salvo. Olha, cuidado, que se você não fizer assim ou assado, você não vai ser salvo. E a salvação está aonde? Senão em Cristo Jesus. Eu gosto de exemplificar que a estrutura, a denominação ou a religião, para ficar mais fácil para os irmãos entenderem, ela deve funcionar como um barco. Todo mundo sabe que é um barco, uma canoa, vamos diminuir, uma canoa, que está lá do outro lado da margem. Você entra dentro dela e ela vai te levar a Cristo, do outro lado do barco, e você tem que descer dela e ir para os braços de Jesus, que lá há paz. Mas se você ficar dentro da canoa, eu sou, o que você é? Eu sou da Igreja Batista Livre do Maricete. Não, você é crente em Cristo Jesus, você entregou o seu coração para Jesus. O barco já funcionou, já te levou aonde você tinha que ir, e você desceu, porque você é primeiramente servo do Senhor. E eu não estou desprezando a nossa denominação, a nossa igreja, como os irmãos quiserem, o nosso templo, o nosso lugar, onde nós nos encontramos para adorar a esse Deus maravilhoso, mas que nós queremos estar é nos braços de Jesus, é cuidados pelo Senhor da salvação, aquele que subiu à cruz e se entregou por nós e nos religou de novo com o Pai. Paulo estava preso nessa parte inferior, até que a luz raiou, até que a luz brilhou no caminho de Damasco, aonde ele, acreditando que ele estava fazendo tudo certo, brada uma voz bem alta e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está indo me prender, Saulo? Por que você pegou cartas para vir levar aqueles meus como se fossem malfeitores? Estou usando aqui as minhas palavras. Paulo fala: Senhor, quem está falando comigo? E ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando você está nos braços do Senhor, quando te perseguirem, está perseguindo ao Senhor, porque Jesus diz isso para Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele fala para ele: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Sabemos que os aguilhões, era uma ferramenta de ferro, que era usada nos animais, e quanto mais eles forçavam, mais doía. Eles tinham que obedecer aquele que estava conduzindo, e nós temos que também obedecer ao Senhor, descer do barco, ir para os braços de Jesus, não ficar preso na religiosidade. Onde você vai? Eu vou adorar o Senhor, eu vou servir ao Senhor. Fica leve, fica fácil, fica gostoso, fica leve, fica fácil de fazer, fica agradável. Paulo estava, como diz a palavra do Senhor, respirando ameaças de morte, mas era cheio de Deus, só na cabeça dele. Ele precisava de mudar de vida.
Paulo precisava ter um encontro com o Senhor e ele teve um pouquinho mais à frente. Quando ele ouve a voz de Jesus, quando ele ouve a voz do Senhor, quando ele abre o coração para escutar aquela voz maravilhosa. Imagina, irmãos, nós ouvirmos a voz de Jesus, que coisa maravilhosa. E ele abre o coração. O Senhor fala comigo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós sabemos, irmãos, que nós corremos um grande risco de nós ficarmos trabalhando incansavelmente por coisas que o Senhor não mandou nós trabalharmos incansavelmente. Nós sabemos que a denominação precisa de trabalhos, precisa de mãos, precisa de fazer, precisa de quem prega, precisa de quem limpa, precisa de quem louva, precisa de quem contribui para que ela aconteça. Mas nós não temos que estar presos a isso. Nós sabemos que nós temos que fazer tudo isso, mas estar nos braços de Jesus, estarmos verdadeiramente entregues ao Senhor. O nosso coração verdadeiramente tem que ter sido transformado. O nosso coração tem que verdadeiramente ter sido tocado pelo Senhor. A palavra dele, como disse a nossa irmã agora há pouco, tem que ter realmente lavado as nossas almas. Lá no Salmo 51, quando Davi havia cometido aquela grande infração, teria cometido adultério, depois um homicídio, ele estava com seus olhos fechados, igual estava Saulo a caminho de Damasco. Mas quando ele é confrontado, quando a palavra do Senhor vem através de Natã, o profeta, e ele é confrontado pela palavra, ele fala: eu pequei contra o Senhor. E ele escreve Salmo 51 e fala: Senhor, lava, e eu ficarei limpa o meu coração. Lá no Salmo 139 ele vai dizer: sonda, Senhor, o meu coração e vê se há algum caminho mau. Porque ele tinha agora verdadeiramente se encontrado com Deus, no caso Davi. Agora Saulo, quando ele encontra Jesus, irmãos, ele faz uma virada de 180 graus. Ele literalmente se converte. O agressor passa a ser agora agredido. O perseguidor agora passa a ser perseguido. Aquele que respirava ainda ameaças de morte, agora ele é ameaçado de morte. Ele troca de lugar, porque antes ele não tinha ainda encontrado a salvação, ele havia encontrado só o caminho, mas não tinha chegado ao lugar da destino. Jesus vai falar sobre isso, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós encontramos verdadeiramente Jesus, nós não cansamos. A paz para os nossos corações, a tranquilidade para as nossas almas, só em Jesus. Eu vou lá para a igreja tal, que lá minha vida vai mudar. Vai nada. Não vai. Não, eu vou lá porque lá tem um irmão que ora e olha, ele revela toda a sua vida, grande coisa. Não vai mudar nada. Se nós não encontrarmos Jesus, nada vai mudar. O que nós vamos é cansar. E cansar. Jesus fala: em mim vocês encontrarão paz. Nos meus braços vocês encontrarão o que vocês desejam. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nós vamos ver o que o Senhor Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No versículo 29 ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem como cansar?
Nós cansamos da denominação, nós cansamos do serviço, nós cansamos do pastor, nós cansamos do louvor, nós cansamos da luz acesa, da luz apagada, da parede de uma cor A, de uma cor Z, nós cansamos de muitos movimentos, nós cansamos. Vocês conhecem alguém que cansou de Jesus? Porque de Jesus a gente não cansa. A gente não cansa de Jesus. Por isso que ele fala, vinde a mim, que vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Abram os seus corações para mim, que eu os transformarei. Nós vemos, irmãos, um homem assassino, matador. Se nós andarmos um pouquinho para trás aí, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Estevão, o primeiro mártir, que estava pregando a palavra do Senhor. Pregando a palavra do Senhor. E ele é inquirido pelos religiosos. Religioso é um problema. Ao se encontrar religioso é um problema. E os religiosos encontraram Estevão falando do amor, da misericórdia de Deus, do Messias que havia chegado. E eles vão e apedrejam Estevão. E eles colocam as suas roupas, né? Porque vou jogar muita pedra, deixa eu tirar essas túnicas aqui, né? Eu sou um homem santo, eu ando de túnicas lindas e maravilhosas. Então eu vou tirar ela aqui para mim apedrejar esse infiel aí. Vou colocar lá nos pés do Saulo. Estava lá ele, guardando a roupa daqueles que iam apedrejar Estevão, achando que estavam fazendo algo extraordinário, e não estavam. Estava assassinando o servo do Senhor. E a moda de Jesus, você veja como Estevão estava cheio do Espírito Santo. O que Estevão fala para o Senhor acerca daqueles que estavam apedrejando ele? Ele fala: Senhor, não impute neles esse pecado, não cobre deles, Senhor, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele estava verdadeiramente cheio de Deus, transformado por Jesus. Mas Saulo estava lá, guardando a roupa daqueles que iam apedrejá-lo. Sem Cristo, irmãos, é um perigo. Quando nós chegamos na igreja, entregamos a nossa vida para Jesus, mas a nossa vida não se transforma, a nossa vida não muda, nós continuamos do mesmo jeito, nós continuamos agressivos, nós continuamos sem muita paciência, nós continuamos não pagando as pessoas, nós continuamos falando mal das pessoas, nós continuamos fazendo tudo aquilo que nós fazíamos e achando que estamos fazendo aquilo que está certo, assim como aqueles faziam os religiosos. Nós temos visto, tantas coisas acontecerem nos nossos dias de hoje. Nós temos visto tantas coisas acontecerem, pessoas se infiltrando no meio da igreja, dizendo que servem ao Senhor e não servem nada, estão no meio por causa do dinheiro, para cantar, para fazer show, para fazer não sei mais o que, por causa dos movimentos, e a vida não mudou nada, a vida continua do mesmo jeito, e tudo isso é muito ruim para o reino. Mas por que isso acontece? Porque eles só conhecem a estrutura, só conhecem o lugar. Servir a Deus é sentar nesses bancos? Não é só isso. Precisamos da estrutura, precisamos sentar, precisamos ouvir a palavra. Não vamos ficar aqui passando um calorzão terrível, Temos os ar-condicionados, Temos os instrumentos, para ficar melhor, a música, é tudo lindo, mas é só um meio de chegar ao Senhor, é só uma forma de nós servirmos e adorarmos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E as pessoas, muitos, lamentavelmente, só conhecem essa parte. Saulo só havia conhecido essa parte espiritual, e ele achava que estava tudo legal. Não estava. Ele estava respirando ameaças de morte. E a Bíblia diz, irmãos, que ao ouvir a palavra do Senhor, ao ele ser chocado pela voz de Jesus, os seus olhos se fecharam.
e ele não viu mais nada. O clarão, a luz foi tão forte, foi um clarão tão resplandecente, que ele ficou cego no mesmo momento. Só que para todo problema, nos braços de Jesus tem uma solução. Da mesma forma que ele estava cego, sem enxergar, da mesma forma que ele não via mais nada, ele foi conduzido pelas mãos, como nós acabamos de ler a palavra do Senhor. Quando ele chega lá em Damasco, ele havia ficado 3 dias sem ver. 3 dias de novo, né? 3 dias. Jesus ficou quantos dias morto? 3 dias, né? E ele fica 3 dias sem enxergar, para ele lembrar quem vai dar a visão para ele, quem que vai fazer ele enxergar, quem vai fazer ele de novo enxergar, só que agora de um jeito totalmente diferente. Ele não vai enxergar mais como um homem religioso, mas como um homem salvo, como um homem lavado pelo sangue de Jesus. Versículo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, diz assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai a uma rua chamada direita, e pergunta em casa de um Judas. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor já havia mostrado tanto para Saulo quanto para Ananias o que Deus faria na vida deste homem, o que Deus faria na vida dele, o que ele seria para o Senhor. Ele era um homem preparado, irmãos, ele era um homem pronto para o trabalho, ele era a pessoa certa para pregar aos gentios. Ele estava querendo matar os gentios agora há pouco. Ele estava querendo matar os judeus que se entregaram para Jesus, que falavam, que invocavam o nome do Senhor, como disse Ananias em seu depoimento. Mas o Senhor queria fazer uma obra na vida dele. O Senhor queria mudar a história da vida de Saulo. O Senhor queria fazer dele um ganhador de almas e não um matador de almas. O Senhor queria fazer dele um homem transformado, um homem que teria uma palavra de salvação para aqueles que estavam perdidos. Quando nós olhamos a biografia de Paulo, irmãos, nós vemos que ele sofreu barbaridade. Nós sabemos que daqui a pouco ele já vai estar pregando em outro lugar e já vão estar fazendo motins para matar ele no comecinho do ministério dele. O Senhor quer que nós sejamos, irmãos, transformados, que nós saiamos do barco e vamos até os braços de Jesus. Não ficamos presos na religiosidade, porque a religiosidade cansa, mas nos braços de Jesus não há cansaço, há força, há ânimo, há esperança, há alegria. Nós sabemos que ele era um homem escolhido. No versículo 16 ele diz assim, Jesus diz assim: e eu lhe mostrarei, falando a Ananias, quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa,
impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, já virou irmão, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Ele não falou nada, foi o Senhor que falou para Ananias, e enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Vida nova, vida nova. Agora a vida deste homem já não era mais a mesma, agora ele havia convertido. Isso que é ser convertido, mudança de vida, mudança de posição. Quem queria matar, agora vai correr para não ser morto. Quem perseguia, agora vai ser perseguido. Quem falava mal, agora vão falar mal dele, porque agora ele virou irmão Saulo. Agora ele virou um servo do Senhor. Agora ele se transforma em um homem convertido, em um novo convertido, mas convertido. Não importa que é novo, o importa que é convertido. O importa é que agora ele não é mais aquele mesmo homem. O Senhor havia falado para Ananias: ó Ananias, agora eu vou mostrar para ele como que é, o quanto deve padecer pelo meu nome. Nós sabemos que servir ao Senhor é padecer nesse mundo, irmãos, porque nós vamos contra tudo que está acontecendo neste mundo. Lá era assim, hoje também é assim. Servir a Deus, ser transformado, ser renovado, encontrar o Senhor, abrir o coração para Ele, receber o Espírito Santo, vai vir tudo contra nós. Paulo vai falar em outro momento: aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para sustentar a sua casa; aquele que adulterava, não adultera mais; aquele que fazia coisas erradas, não faça mais. Agora é mudança de vida, agora é alteração de comportamento, agora é uma vida com Cristo, uma vida nova e uma vida melhor, uma vida transformada, uma vida digna de ser chamado irmão. Ananias chama irmão Saulo. Eu vou colocar as minhas mãos sobre você e eu vou orar, e as escamas dos seus olhos vão cair, você vai voltar a enxergar de novo, só que agora uma visão diferenciada, uma visão que nós vamos enxergar além, não é? Quando nós éramos pequenininhos, né? Assistia o desenho dos Thundercats lá, ele via, olhava lá, visão além do alcance, lembra, né? Só os fortes entenderão. Com Cristo nós enxergamos desse jeito, nós enxergamos. Paulo não enxergava mais como ele enxergava antes, agora ele tinha uma visão além do alcance, de verdade, não igual no desenho, mas de verdade, porque o Senhor agora o faria enxergar além, ele ia olhar para frente. Tanto que quando Paulo é preso, quando Paulo vai ser julgado, quando Paulo está nos dias à beira da sua morte, ele fala em alto e bom som: eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira e eu guardei a minha fé. Ele não estava desesperado porque ele passaria pelo machado ou pela guilhotina, mas ele perderia a cabeça, literalmente, ele morreria. Ele não estava preocupado, porque ele sabia, em outros momentos ele vai dizer: bom é estar aqui, mas é melhor estar com o Senhor. Ou seja, ele sabia quem ele servia, irmãos. Nós podemos fazer neste momento um exercício mental, irmãos. Nós podemos fazer um exercício.
e nos perguntar: se o Senhor me chamasse hoje, se o Senhor nos chamasse hoje, será? E é justo o pastor perguntar isso, porque é eu que estou conduzindo vocês, irmãos. Mas qual seria essa resposta? Se o Senhor nos chamasse hoje, nos chamasse agora, aonde nós estaríamos? Estaríamos separados eternamente de Deus, ou estaríamos para junto do Senhor eternamente? Após converter-se verdadeiramente, Saulo sabia que agora ele estaria com Cristo, no final da sua vida, no final da sua jornada. Ele sabia que agora ele era um homem diferente. Ele não respirava mais ameaças de morte, ele não queria ver ninguém morto, agora ele queria trazer a vida, agora ele queria falar de Jesus, agora ele queria pregar o arrependimento, agora ele queria ver as pessoas sendo transformadas, agora ele queria ver as pessoas renovadas, encontrando Jesus verdadeiramente. Agora o jeito de Paulo havia sido mudado. Agora ele era um homem paciente, ele era um homem tranquilo. Agora ele era um homem que, quando falava que ia matar ele saía pela outra porta, ele sumia, né? Eu não vou confrontar com ninguém não, eu quero ir embora, eu quero continuar pregando a palavra do Senhor. Em outros momentos ele ia lá e se armava e ia para a guerra, mas agora ele era um homem transformado, agora ele era um homem renovado, agora ele era outro homem, porque ele se converteu verdadeiramente. Nós temos que pular do barco, nós temos que descer do barco e se encontrar com Jesus verdadeiramente do outro lado. Lembra quando Israel estava vindo do Egito, eles chegam ali no mar do Jordão, eles tinham que atravessar o Jordão. Do outro lado do Jordão, o que tinha, irmãos? A terra prometida. Se ficasse dentro do rio, não ia chegar na terra prometida. Temos que atravessar o Jordão. Não podemos ficar presos na religiosidade, não podemos ficar presos nos conceitos humanos, não podemos ficar fazendo o que o Senhor não nos mandou fazer. Nós temos que ir para os braços do Senhor, e lá tem paz, lá tem descanso, lá tem alegria, lá há tranquilidade, lá tem a paz que refrigera a alma, que a religiosidade não faz, só cansa. Nós não queremos cansar. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 27, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus vai falar o que ele tem para nós. Ele fala assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, e nem se atemorize. Fica tranquilo, o que eu tenho para os seus corações é paz. Deixe-vos a paz. O que o Senhor Jesus quer nos dar, irmãos, quando nós verdadeiramente encontramos Jesus, é a paz. Eu era bravo, eu era ruim, aí eu encontrei Jesus, eu fui bravo e ruim, porque eu sou assim mesmo. Jesus tem que vir, tem que mudar o nosso jeito de ser. Nós temos que lutar contra as nossas naturezas antigas. Eu não posso ver um jeitinho que eu já... se eu tiver que contar uma mentirinha santa, eu conto, porque não vai dar nada, né? Jesus é bonzinho, né? Não, mas Ele transformou a minha vida. Eu já não sou mais quem eu era. Eu morri nas águas do batismo. Eu ressuscitei com Cristo. Eu nasci e virei um novo homem. Paulo escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele vai falar sobre isso.
capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos dá uma nova oportunidade. Deus se esquece dos nossos pecados. Ele não quer saber o que nós éramos. Se nós éramos mentirosos, se nós éramos assassinos, como Paulo era. Ele não quer saber se nós éramos pessoas de má índole. Ele não quer saber o que nós éramos. Ele quer saber o que nós vamos ser a partir dali. Hebreus, no livro dos Hebreus, capítulo 10, versículo 17, se eu não me engano, Hebreus, capítulo 10, versículo 17, o Senhor Jesus diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Eu não quero me lembrar mais de nada do que você fez, do que você era, está tudo apagado. Agora é tudo novo. O Senhor olha para Saulo e fala assim: Saulo, esquece tudo que você fez, esquece tudo. Agora você vai trabalhar para mim. Você estava trabalhando para os homens, agora eu estou te. Me dá a sua carteira de trabalho, deixa eu assinar ela em um tom, para nós entendermos um pouco isso. Agora você vai trabalhar para mim, você vai sofrer um pouquinho, mas você vai estar na minha mão. Eu vou estar cuidando de você, você não vai cansar mais. O barco afundou, foi picado de cobra, foi açoitado várias vezes, recebeu várias chicotadas, né? Várias quarentenas menos um. Na lei judaica se deu 40 chicotadas, acabou, não vou bater mais. Ele dava 39, aí da pouquinho dava mais 39, 39 mais 39 é 40. Sofreu, foi dado como morto em algumas situações. O lugar levado ele para fora da cidade, e chegou lá e não estava morto nada, estava vivo. Sofreu horrores, irmão, mas mesmo assim nunca cansou, foi fiel até o fim. Quando nós ficamos presos na religiosidade, irmãos, nós ficamos cansando, ficamos pulando de um lugar para o outro, e nós vamos cansando aqui, vai para lá, cansa, porque nos braços do Senhor não há cansaço, mas na religiosidade há cansaço, a fadiga. Estava gostoso, mas agora mudou um pouco o louvor, né? Está meio diferente. Não, eu vou para outro lugar. Eu estava indo lá, mas lá o pastor começou a falar meio alto. Vou embora, vou para outro lugar. Vai cansando. Nós não encontramos lugar nenhum bom. Sabe que lugar que é bom? Nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus não há lugar melhor. Nos braços de Jesus. Paz dessa Deus. Paulo encontrou Jesus. Não foi fácil. Nós vamos ver que depois ele vai pregar em Damasco. Logo depois, já está pregando. É aquelas criancinhas que nascem e já saem correndo, né? Paulo já nasceu dando fruto, já nasceu sabendo quem era Jesus. Ele próprio havia ouvido a voz de Jesus. Ele ouviu da voz do Senhor, ouviu da boca do Senhor, ainda que ele não ouviu, mas ouviu. E nós sabemos a bênção que foi Paulo para o Evangelho, sabemos a bênção que foi Paulo para o cristianismo, sabemos como Deus o usou para que o Evangelho chegasse até os gentios. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, teu Filho, o Espírito Santo, queria alcançar outros, e era necessário que o Evangelho saísse das paredes de Israel, era necessário que alcançasse outras pessoas, como Jesus diz lá em João capítulo 10, olha, existem muitas outras ovelhas que eu preciso agregar a esse rebanho. Quem era que ia fazer isso? Estava lá o matador, estava lá o assassino, estava lá o testemunha de assassino, que agora seria transformado em um ganhador de almas, em um lutador veemente para que as almas se chegassem ao Senhor. E ele não mediu esforços, viajou por todas as partes daquela época, aonde ele pôde estar
ele esteve, fundou igrejas, ganhou almas, estruturou congregações, escreveu para as suas igrejas, para as igrejas que ele havia fundado, sempre falando do amor, da misericórdia e da salvação em Cristo Jesus. Quando nós somos transformados, irmãos, verdadeiramente, a nossa vida muda. Quando nós realmente encontramos Jesus, não somos convencidos do Evangelho, nós somos convertidos pelo Evangelho. Nós mudamos de direção, mudamos o curso da nossa vida. Aí faz toda a diferença. Aí verdadeiramente as coisas mudam nas nossas vidas. Põe a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Só Deus, irmãos, conhece o nosso coração. Só Deus, irmãos, sabe o que nós estamos passando. Só Deus sabe o que está passando no seu coração. Só Deus sabe como você vive. Só Deus sabe como você age. Só Deus conhece o seu íntimo, o seu coração. Só você e Deus. Ninguém vai aonde o coração está, irmãos. Ninguém conhece a alma do homem senão ele mesmo e Deus. Que nós possamos falar com o Senhor em oração neste momento. Falar conforme a oração do salmista Davi, no Salmo 139. Você possa falar agora. Senhor, me ajuda, sonda o meu coração e vê, Senhor, se há algum caminho mau, se há alguma coisa, Senhor, que eu tenho que fazer. Como disse o apóstolo Paulo, quando o Senhor chamou ele, o que eu tenho que fazer agora? E o Senhor direcionou. Como nós precisamos ser tocados pelo Senhor, e nesse momento nós vamos orar, vamos pedir, Senhor, sonda os nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra, Senhor, foi anunciada. Nós aprendemos, Senhor, a verdadeira conversão, a verdadeira mudança de vida não traz cansaço, mas traz alegria, traz paz. Que nós possamos, Senhor, sondar os nossos corações nesta noite e ver, Senhor, se há algo para ser mudado, se há algo para ser observado, se há algo, Senhor, para ser reestruturado, Senhor, se há algo para ser renovado, Senhor, se há alguma preocupação para ser tirada, se há algum pecado para ser arrependido, para que haja arrependimento e nós não tornemos a fazê-lo, Senhor. Nós queremos viver uma vida melhor com o Senhor. Nós queremos viver uma vida sem fadiga, sem cansaço, sem tristeza, sem angústia, sem peso, Senhor. Nós queremos caminhar com o Senhor até o último dia das nossas vidas nesta terra. E então estarmos com o Senhor eternamente, ó Pai. Mas queremos fazer o que é certo. Queremos verdadeiramente, Senhor, ser transformados pelo Senhor a cada dia. Sonda, Senhor, os nossos corações. Sonda, Senhor, a nossa alma. Limpa, Senhor, se há algum resquício, se há algum machucado, se há alguma falta de perdão, Senhor, se há alguma coisa que tem nos impedido de ser alegres, de sermos felizes, se há algo, Senhor, que está escondido no nosso coração e nós não estamos vendo, mas está lá e está nos machucando, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a libertar de todo aquilo que nos impede de servir ao Senhor de uma forma melhor, agradável, justa, de uma maneira, Senhor, que da qual nossas almas realmente encontram a paz que só o Senhor pode dar. Limpa os corações, Senhor. Seja o que pode ter acontecido na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, Senhor. Seja o que possa ter acontecido na nossa vida adulta, Senhor. Seja alguma ferida que alguém fez e nós achamos que sarou, mas não sarou, está lá o machucado. E nós possamos encontrar no Senhor, ó Pai, a condição para curar essas feridas
e nós seguirmos as nossas vidas, servindo ao Senhor com alegria e inteireza de coração, Senhor. Como nós precisamos do Senhor. Como nós necessitamos do Senhor. Da cura completa do Senhor. Para não dependermos de remédios, Senhor. Para curar coisas que o Senhor pode curar. Nós cremos nos milagres, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos que o Senhor pode agir, pode fazer, pode sarar, pode curar, Senhor, os nossos machucados nas nossas almas, nos nossos corações feridos. Ah, meu Deus, nós repreendemos todo o mal sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa vida profissional, amorosa, sobre a nossa vida sentimental, Senhor, sobre a nossa vida familiar, Senhor, toda obra do mal que tem feito, Senhor, com que as famílias se dividam, e haja, Senhor, falta de perdão com isso, mas que o Senhor possa vir mostrar nesta noite tudo que tem nos causado mal, Senhor, tudo que há necessidade de ser curado, de ser visto, de ser acertado, ajustado, Senhor, para nós te servir melhor. Sonda os corações, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por este momento, por esta palavra que o Senhor veio forte aos nossos corações. A palavra veio como um bálsamo para os nossos corações, para nós entendermos, irmãos, que servir a Deus é muito bom. Servir a Deus não é cansativo, pelo contrário, é rejuvenescedor. Nós ficamos mais jovens, a nossa alma, ela se alegra de uma forma tão grande. Nós ficamos mais jovens espiritualmente, no nosso interior da nossa alma, ficamos mais revigorados. Que Deus possa continuar falando aos corações dos irmãos, que nós possamos ter uma semana produtiva, abençoada, nós tenhamos dias maravilhosos, que a nossa alma possa ir sendo curada cada dia. Nós possamos ir brilhando cada dia mais, melhorando cada dia mais, até ser dia perfeito. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós já estamos indo para o final deste culto, nós já estaremos indo para os avisos, mas vai ter um trabalho com as nossas irmãs aí no próximo sábado, né? E a Thalita vai falar um pouquinho sobre isso. E vai ser uma bênção, né? Boa noite, igreja. Eu passei no canal do Ricardinho que sábado, dia 25, a partir das 15 horas, nós teremos um encontro de mulheres. Nós vamos estar trazendo conscientização sobre o autopropósito, sobre o autocuidado. Teremos o patrocínio da ESF, o produto de cabelo. Então, nós vamos ter um momento de cuidado com o cabelo, cuidado especial com vocês. As vagas são limitadas, então eu preciso que me dê um nome hoje ou até na quarta-feira, para a gente poder estar organizando tudo, sabendo o que nós vamos precisar para poder estar fazendo o trabalho com vocês. E os jovens, né, vai estar ajudando a gente nesse dia. Vai ter um café da tarde especial, um momento bem gostoso, bem legal. Então eu conto com a colaboração de vocês para poder estar me dando os nomes. Que bênção! Vai ser muito legal. As mulheres então vêm, tá? Vai ser bem legal, vai ser bem cuidadoso aí, vai ser os cuidados com o cabelo, né? O Jim também vai cuidar do meu cabelo, tá? Não tem cabelo. É só para as mulheres.
rosa. Então vai ser uma bênção. As mulheres venham mesmo, vai ser legal, é importante que aconteça isso e vai ser uma bênção. Irmãos, na quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração. Os irmãos venham, tá? Vamos ter o nosso momento aí de buscar o Senhor em oração, palavra, né? Em louvor. Então os irmãos venham a partir das 20 horas. Na quinta-feira vai ter as Dorcas, né? Essa semana foi bem atípica, né? Por conta dos acontecimentos, mas essa semana vamos ter o trabalho com as nossas irmãs às 16 horas, né? Trabalho de serviços manuais, vai ser uma bênção. Na sexta-feira, irmãos, nós temos o nosso estudo bíblico e vai ser, que dia que é dia? Sexta-feira? É a última sexta, né? 24, na outra. É na outra? 31. Obrigado. Então essa vai ser o estudo bíblico mesmo. Só para nós sabermos, a última sexta-feira eu vou estar pregando lá na praça, na catedral, né? Tem um trabalho ali com os irmãos, né? Os irmãos da igreja presbiteriana, são uma bênção, são amigos meus, e eles têm um trabalho ali, eles distribuem alimento para eles, mas antes tem uma palavra, né? Uma palavra de conforto, de salvação, e eu, com a graça de Deus, estarei nessa sexta-feira lá, sem ser essa sexta, a outra. Aí os irmãos estão todos convidados para ir para lá, e nós vamos lá, né? Pregar a palavra, vai ser uma bênção, né? Sempre ali vocês sabem que moram muitos moradores do mundo, e eles vêm tudo para comer, mas nós levamos a comida do céu, né? Já fomos uma vez, foram vários irmãos com a gente, e vai ser de novo, na última sexta-feira de outubro, né? Mas essa nós teremos o estudo bíblico aqui. Obrigado, meu filho, estou perdendo já nos dias, estou pensando que o mês foi embora, e não foi não, tem mais um bolinho aí, né? Então, sexta-feira agora, nosso estudo bíblico, às 20 horas, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estou sentindo falta de alguns irmãos, não deixe de vir, vamos dar sequência a esse estudo maravilhoso, tá? Só assim nós adquirimos mais conhecimento e nós vamos crescendo em graça e em conhecimento, né? Sábado nós teremos a aula de violão às 9 horas, né, de manhãzinha. O Marconi está ali sempre animado para orientar, né, os nossos pequenos, a eles aprenderem sobre aí a arte musical, né, violão, e está sendo uma bênção, né, porque a gente está no ano só, e é muito bom, né, isso, é muito bom. Sabemos que Deus está preparando outros, que a obra de Deus continua, ela continua, né? Daqui uns dias eu não estou mais aqui, o Senhor me leva, amém, glória a Deus, né? Os irmãos vão ficando mais velhos, né? Vai vindo mais gente nova, as coisas estão acontecendo. A obra de Deus é dinâmica, irmãos, e nós temos que ir preparando outras pessoas, né? E vamos aí trazendo os menininhos, estão aprendendo a tocar violão, estão aprendendo né? O Senhor me leva, os irmãos cansam do pastor também, né? Não vão cansar. Então, o Senhor, Ele quer que nós vamos nos renovando, né? Então, os meninos estão aprendendo a tocar violão. E à noite tem algum trabalho com os jovens? Nós vamos estar no Outubro Rosa com as meninas. Ah, tá, vai ser o Outubro Rosa. Então, não vai ter trabalho com os jovens neste sábado próximo agora. Escola dominical, domingo de manhã, estamos estudando um assunto tão maravilhoso, tão poderoso. Então, os irmãos não deixam de vir na escola bíblica dominical às 9h30 do domingo. Amém, irmãos? E domingo que vem os nossos irmãos lá da primeira estarão aqui conosco, tá? Então vamos recebê-los com alegria, né? E eu acho que eu vou estar, eles vão estar trazendo louvor, né? Eu não sei, vai ser outro pastor que vai estar pregando, né? Mas a palavra é a mesma, né? O Senhor é o mesmo, é Ele que fala conosco, é Ele que nos orienta, né? É vocês terem um descansinho também, né? Desse pobre coitado pastor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor. Não estou esquecendo de nada não, né? Está tudo certo, né? Então tá bom. Vamos agradecer ao Senhor. Depois nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. E se cumprimente. Como é bom se cumprimentar. O irmão Pedro está conosco aqui. Nossa amada irmã, que bom, né? Ter todos os irmãos aqui conosco, né? Nós estarmos aqui reunidos, né? Alegria, né? Alegria de estarmos todos reunidos.
estarei dando a bênção apostólica. Como eu tenho ensinado, os irmãos vão fazer assim com a mão e receber. E depois os irmãos estarão falando amém junto comigo, confirmando essa palavra. Vamos orar então, pedindo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa, pela sua palavra aos nossos corações. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por nós. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Agora eu peço, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa dar a eles uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade financeira, espiritual, emocional, Senhor, crescimento emocional. Ó Pai, tudo aquilo que os meus irmãos têm para resolver esta semana, que seja tudo resolvido, Senhor. Aqueles que têm decisões para serem tomadas, que sejam tomadas diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa dirigir, direcionar, Senhor, cada um dos meus irmãos nesta semana. Que o Senhor possa proteger, livrar de todos os males, guardá-los, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Faz assim com a sua mão e ouve, e depois confirme com amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma semana abençoada. Eu estarei indo à porta para cumprimentá-los a cada um. Deus abençoe.